Em 1959, a Disney lançou A Bela Adormecida, o filme de animação mais caro do estúdio até então e um dos mais ambiciosos. E a animação que poderia ter sido a última do departamento de animação do estúdio. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. No final de 1950, a Disney lucrava com parques temáticos, com os filmes em live action e as produções para a televisão. Mas a visão ambiciosa do departamento de animação estava tornando as produções cada vez mais caras. Sem grandes retornos financeiros, Walt Disney questionou a existência do departamento e se perguntou como o estúdio poderia mantê-lo sem lucro. Até que a Disney foi curiosamente salva por uma empresa de tecnologia, a Xerox. Em 1957, Walt Disney leu 101 Dálmatas e rapidamente procurou a escritora Dodie Smith para obter os direitos da adaptação do livro, algo que a autora sempre esperou secretamente que acontecesse. Smith teve a ideia de escrever o livro quando uma das suas amigas observou os seus filhotes de dálmata e disse que eles dariam um lindo casaco de pele. Em posse dos direitos, a Disney escolheu Bill Pitt para a adaptação, se tornando o primeiro roteirista a escrever sozinho a história de um filme de animação do estúdio. Nessa época, Walt Disney não estava tão envolvido na produção dos filmes de animação como nos anos anteriores, mas sempre aparecia nas reuniões de 101 Dálmatas. Mais tarde, Pitt contou em sua autobiografia que ele tinha a missão de escrever um roteiro detalhado antes do storyboard ser feito. 101 Dálmatas foi o primeiro filme de animação do estúdio a ter um roteiro tradicional. Entretanto, Pitt não gostou do livro quando leu, porque ele não acreditava que o público poderia se preocupar com um casamento perfeito entre dois cães sem que existisse o ponto de vista dos animais. Com isso em mente, Pitt fez mudanças importantes na adaptação. Para que a história funcionasse em outra mídia, ele condensou elementos do livro original, como fundir as duas mães dálmatas, a mãe biológica Mrs. e a mãe adotiva Perdita, em uma única personagem. Além disso, Pitt ampliou outros elementos do livro, mas também eliminou personagens, como o marido e o gato de Cruella. Entretanto, Pitt manteve no roteiro uma cena presente no livro que precisou ser modificada na versão final. Na cena em que Pongo e Perdita trocam votos de casamento junto com seus donos, a comissão de censura advertiu que ela poderia ofender certas audiências religiosas se os animais repetissem as palavras exatas da cerimônia. Para evitar problemas, a cena foi retrabalhada para parecer menos religiosa. Curiosamente, Pitt nunca aprendeu a usar uma máquina de escrever. Então ele escreveu o rascunho inicial à mão em grandes tabuletas amarelas. Depois de 2 meses de trabalho, Pitt concluiu o manuscrito, digitou e entregou para o Walt Disney, que afirmou que o roteiro era ótimo. Pitt ficou encarregado de começar o storyboard, além de gravar o processo de narração. A aprovação final veio da própria autora, que recebeu de Pitt alguns desenhos dos personagens. Para ela, ele havia melhorado a sua história, tornando os desenhos melhores do que as ilustrações do livro. Mas o caminho para a realização de 101 Dálmatas não foi nada fácil. A Disney precisava encontrar meios para reduzir custos, mas ainda manter a qualidade das animações do estúdio. Ninguém imaginaria que um experimento mudaria a história da produção dessa animação. Encarregado de desenvolver efeitos visuais especiais para a Disney, Ub Iwerks estava experimentando a fotografia Xerox para auxiliar nas produções do estúdio. Em 1959, ele modificou uma câmera Xerox para transferir desenhos diretamente para células de animação, eliminando o processo de tinta e economizando tempo e dinheiro do estúdio. O processo de xerografia seria usado pela Disney pela primeira vez na Floresta Espinhosa de A Bela Adormecida, mas a primeira animação feita completamente com a técnica foi Goliath II, um curta animado de comédia lançado em 1960. O designer de produção e diretor de arte Ken Anderson propôs o uso da xerografia em 101 Dálmatas e recebeu a autorização de Walt Disney, afirmando que ele poderia brincar o quanto quisesse. O ponto é que Disney estava preocupado com o rumo que a animação estava tomando e, consequentemente, com o próprio departamento. Enquanto as animações anteriores da Disney se passavam em reinos de contos de fadas e mundos fictícios ou não especificados, 101 Dálmatas foi o primeiro desenho animado do estúdio inteiramente ambientado em um lugar e tempo contemporâneo específico. Anderson se inspirou no cartunista britânico Ronald Searle, que uma vez o aconselhou a usar uma caneta Mont Blanc e tinta nanquim em sua arte. Com a xerografia, Anderson e o estilista de cores Walt Paraguay foram capazes de replicar a pintura de fundo dos desenhos,
além de ajudar a animar os cães. A escolha permitiu que a Disney completasse o filme com cerca de metade do custo que ele teria se eles tivessem que animar todos os cães e cada manchinha. Como nos filmes anteriores da Disney, o estúdio contratou atores para servirem de referência de ação para os personagens. Assim, os desenhistas foram capazes de determinar o que funcionaria antes do início do processo de animação. A atriz Ellen Stanley foi responsável pela referência live action da personagem Anita, trabalho que ela já havia feito para Cinderela e a Princesa Aurora em A Bela Adormecida. Lisa Davis ficou encarregada de dar voz a Anita, depois de fazer um teste para o papel de Cruella de Vil. Porém, ela não achou que seria a pessoa certa para o papel, pedindo para fazer o teste novamente, dessa vez como Anita. Já Mary Wickes serviu como referência a live action para Cruella de Vil, uma das vilãs mais memoráveis da história da Disney e da história do cinema. Mark Davis, responsável pela animação da personagem, contou que tinha vários modelos parciais em mente quando desenhou a vilã, incluindo a atriz norte-americana Tallulah Bankhead e uma mulher anônima que era descrita por ele como um monstro. Ela era alta, magra e falava constantemente, mas Davis nunca sabia sobre o que ela estava dizendo. O objetivo do animador era fazer uma personagem que se movesse como alguém que o público não gostaria. Bom, objetivo concluído com sucesso. Bankhead também acabou sendo apontada como uma referência para o trabalho de voz da atriz Betty Lou Gerson. Porém, a atriz contestou a afirmação. Como ambas eram do Alabama e faziam o mesmo sotaque falso inglês, muitos acreditavam que Gerson imitou Bankhead. No fim, Gerson afirmou que foi apenas uma coincidência. Gerson também foi responsável por dar voz a Miss Birdwell, e todo o seu trabalho foi feito em apenas 14 dias. Para ter a música envolvida na narrativa, Pete usou um truque antigo de teatro em que o protagonista é um compositor sem oportunidades. Diferente dos filmes animados anteriores da Disney lançados na época, as canções não foram compostas por uma equipe, mas por duas pessoas que não trabalharam juntas o tempo todo. O compositor e letrista norte-americano Mel Levin foi contratado para compor canções e a sua primeira tarefa foi compor o tema de Cruella de Vil, da qual ele criou 3 versões. A versão final usada no filme foi feita apenas 45 minutos antes da reunião com Walt Disney. O diretor musical do estúdio, George Bruns, foi responsável por compor outras trilhas presentes no filme. Curiosamente, apenas ele está acreditado na página do filme no IMDb. 101 Dálmatas estreou em 25 de janeiro de 1961, sendo relançado nos cinemas em 1969, 1979, 1985 e 1991. A Disney tem tradição de relançar suas animações em aniversários e épocas especiais, além de arrecadar com os lançamentos domésticos em outras mídias, como VHS, DVD e Blu-ray. A animação foi aclamada pela crítica na época do primeiro lançamento, e revisitada por críticos contemporâneos que permanecem enaltecendo o filme. Mesmo com o sucesso de público e crítica na época do lançamento de 101 Dálmatas, Walt Disney não estava satisfeito. Por causa de limitações na própria câmera Xerox, ela não foi capaz de suavizar os contornos pretos, além de não ter a mesma qualidade da tinta à mão. Walt Disney não gostou da aparência artística do filme e sentiu que estava perdendo o elemento fantasia das animações do estúdio. Para ele, as linhas de fundo combinavam com os personagens, mas lembravam aos espectadores que eles estavam olhando para desenhos e não animações. O executivo ficou tão revoltado com o resultado final que, durante uma reunião com Anderson e a equipe de animação, ele disse que o estúdio nunca mais faria uma dessas malditas coisas, se referindo aos dálmatas e à técnica empregada no filme. Para completar, ele declarou que Anderson nunca mais seria diretor de arte novamente. Em uma antiga entrevista presente no curta documental Redefining the Line, Anderson lembra que Walt Disney apenas o perdoou pouco antes da morte do executivo em 1966. Apesar das críticas do manda-chuva do estúdio, 101 Dálmatas criou um imenso legado com continuações, produções em live action, jogos, desenhos e todo tipo de merchandising possível e imaginável. E foram essas escolhas inovadoras de Ken Anderson que tornaram o filme tão memorável e reconhecível mesmo depois de 60 anos. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo.
Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!